Oi, gente, bom dia, tudo bem? Tudo bem, primeiro ano, tudo certinho? Passando então aqui, como a gente tinha combinado lá na nossa live, né, na semana passada, trazendo então aqui a correção de bárbaros e o link da nossa aula, tá, gente? Que é o mesmo material que eu já vou enviar pra vocês agora, tá? Foi aquele bate-papo que a gente teve lá sobre feudalismo, né? Sobre a Idade Média lá no Império Romano do Ocidente, no mundo ocidental, na verdade, Império Romano do Ocidente ruindo, né? Se desestruturando, dando início lá à Idade Média, que a gente discutiu lá sobre o feudo, a sociedade. Vou mandar aqui os bárbaros, a correção de bárbaros e a unidade 3, que é o link da nossa live, que é a mesma explicação, o mesmo conteúdo, tá? Nessa página aqui, página 446, tem um exercício que começa falando sobre o termo bárbaro. Quem é esse bárbaro? Por que esse cara, esses grupos eram chamados de bárbaros, né? Porque tinham cultura diferente, né, dos romanos, porque tinham um idioma diferente, porque tinham religião diferente, tinham um jeito de viver diferente. Então não compartilhavam da mesma cultura que os romanos, né? Por isso que a número 1 é a letra A. Bárbaro foi uma denominação comum a muitas civilizações para qualificar os povos que não compartilhavam dos valores das mesmas civilizações, destas civilizações, no caso a romana, tá? Aqui a 2 está falando sobre a conversão do Clovis. O que a conversão do Clovis trouxe para aquele contexto que a gente estava discutindo lá do povo franco, né? E aqui tá assim, ó, o sacerdote tendo-se posto em contato com Clovis, levou-o pouco a pouco e secretamente a acreditar no verdadeiro Deus, criador do céu e da terra, né? O Clovis vai ser o imperador franco que vai se converter ao cristianismo, né? Então aqui está assim a pergunta. A respeito dos episódios descritos no texto, a gente afirma que, letra C, pessoal, com a conversão de Clovis, o reino franco tornou-se o primeiro estado germânico sob influência papal. E aí a gente vai perceber que o poder dessa igreja católica, lá na Idade Média, nessa Idade Média católica vai estar muito poderosa, vai começar aqui. Por isso a importância dos francos, né? Por isso que o livro falou de bárbaros e enfatizou muito lá a história dos francos. Então a 2 é a letra C, tá? 3. A 3 é uma discursiva, tá pedindo pra gente diferenciar ali, ó. É aqui, ó, uma discursiva. Estão vendo aqui as linhas? Diferenciar aí, explicite duas diferenças entre os romanos e os germanos no que se refere à organização sociopolítica. A gente pode falar em um idioma diferente, a gente pode falar organização política, né? Quando a gente fala lá dos romanos, a gente vê um império, a gente vê imperadores. Nos povos germânicos era uma sociedade ali em torno da tribo, em torno do clã, tá? Essas são as diferenças, né? No Império Romano tinha lá a questão do Senado, eles não tinham essa divisão política, né? Senado, não existia isso nos povos germânicos, tá? 4. Idioma também vocês podem colocar aqui diferente. 4. Por dupla graça de Maomé e Carlos Magno, pela criação efêmera, mas plena de significado histórico e humano, de um império cristão no interior das terras entre o Lore e o Reno, ao mesmo tempo romano e cristão. Aqui está rolando uma diferença entre Maomé e Carlos Magno no sentido do monoteísmo. E aí a gente marca aqui a letra A. A pergunta está assim, ó, esse trecho é um resumo da tese clássica do historiador Henri Pirenne sobre a formação da Europa. Após a sua leitura, o autor A opõe duas figuras históricas, Maomé e Carlos Magno, tá? Quando eu venho para cá, para outra página, 4 letra A, eu venho para cá e tenho aqui uma questão, fala bastante de bárbaro aqui, né? Desintegração do Império Romano, pessoal, vai acontecer lá em 476, né? Aquela queda, aquela desintegração, desestruturação do Império Romano. E tá assim, olha, a chamada desintegração do Império Romano remodelou a Europa. As modificações que ocorreram levaram à formação de uma sociedade com características próprias, conhecida como sociedade medieval, que foi o que a gente discutiu lá na live, a Idade Média, né? Sobre o período da Alta Idade Média, a gente afirma que, letra C, vai acontecer, pessoal, essa migração ou essa invasão da chegada dos chamados bárbaros, relacionada com a questão, a debilidade de Roma. Então aqui a letra C está falando assim,
Aconteceram as invasões, mas o Império Romano também estava passando por problemas. A gente não pode culpar os bárbaros sozinhos. É sobre isso que a questão está falando, tá? Então, é letra C. O Império Romano vai se desestruturar, aquele Império Romano lá, né? Daquela crise da República, dos triunviratos, a gente falou isso, se eu não me engano, 2, 3 aulas atrás, né? O próprio Império está passando por problemas internos. O próprio Império teve a questão da Pax Romana, a crise do escravismo, muita gente vivendo ali dentro. Roma com mais de 1 milhão de pessoas, a gente não acredita, mas Roma estava com mais de 1 milhão de pessoas naquela época, no século V. Então, crise de escravismo, problemas ali, né, de terra para as pessoas. O Império estava com problema. A gente não pode culpar os bárbaros sozinhos, não. Letra C, tá? 2. Os romanos denominavam bárbaros os povos que viviam fora de suas fronteiras. Então, o que a gente marca aqui? Olha, é incorreto afirmar sobre os bárbaros. Eles eram monoteístas. Número 2, letra E, tá? Eles eram politeístas, ok? 3, tem um mapinha aqui falando sobre o Império Carolíngio e o Império Bizantino. E a pergunta tá assim, ó. Acerca dessa configuração, pessoal, olha o tamanho do Império Carolíngio. Olha como os carolíngios conseguiram ampliar seus poderes aqui, olha. Aqui, ó, talvez não dê para vocês verem aqui, mas aqui tem Império Carolíngio e Império Bizantino, tá? Aqui na 3, a gente marca a letra B. Vai ser o Carlos Martel, pessoal, que lá na Batalha de Poitiers vai impedir o avanço muçulmano e vai ser com o Carlos Martel que esse império vai crescer muito. O Império Carolíngio vai crescer bastante lá, tá? Do Carlos Martel para frente, letra B. 4. Em relação à formação dos reinos bárbaros, explique os motivos que permitiram as invasões. Crise interna. A gente falou isso lá na questão número 1 e na 4 apareceu de novo, né? Os bárbaros não tiveram responsabilidade? Tiveram, mas o próprio império estava passando por problemas. Então ficou fácil, fronteira vulnerável, ficou fácil entrar. Assim você tira a responsabilidade dos bárbaros, Jaqueline. Pois é, tira a responsabilidade dos bárbaros porque eles não foram responsáveis sozinhos, tá? Então, explique os motivos que permitiram crise interna, Pax Romana, crise do escravismo, as migrações vão acontecer, tá? B. Mencione 3 povos bárbaros. Vocês podem colocar aqui visigodo, ostrogodo, franco, huno, burgúndio, os vândalos, saxões, tá? Tem vários, ok? 5. Para responder a questão, considere as seguintes afirmativas. Aqui tem 1, 2, 3 e 4. A gente vai ver o que está certo aqui, marcar lá embaixo. A dinastia carolíngia, a partir do Pepino Breve, buscou combater o poder temporal da igreja. Não. Ele doou terra para a igreja a partir do Pepino Breve. O Pepino Breve, eles estavam unidos ali com a católica, então não teve essa questão de impedir o poder temporal. A 1 está errada. Onde tiver 1 lá embaixo, vocês podem desmarcar, tá? 2. A partir do reinado do Carlos Magno, coroado imperador dos romanos, a servidão se enfraqueceu. Não, a servidão não enfraqueceu. A servidão vai acontecer muito a questão da suzerania e da vassalagem, a questão do servo lá na Idade Média. Eu conversei com vocês na live que a relação entre esse senhor feudal e essas pessoas que estão migrando para o interior é uma questão de servidão, que não é escravidão. Escravidão é outra história. Escravidão, o cara tá preso ali, tá amarrado, tá amordaçado, tá sofrendo, tá apanhando. Nesse caso, a Idade Média aqui é servidão, ele tá preso sim, mas é preso à terra. Ele pode ir embora a hora que ele quiser. Tá? Não vai porque não tem pra onde ir. E aí ele fica preso, entre aspas, ali, aquele senhor feudal. Servidão é isso, escravidão é outra coisa. O cara é escravo, o cara vai apanhar, vai fazer trabalho forçado. Tá? O servo vai trabalhar ali na terra do senhor feudal, vai pagar muitos impostos, vai ser uma sofrência, mas não é escravidão, tá? E a escravidão não acabou. A escravidão vai estar muito fortalecida a partir ali do Carlos Magno. Então, a 1, a 2 estão erradas, tá? A 3 e a 4 estão certas. A gente marca lá embaixo, ó, corretas as alternativas 3 e 4, marquem a letra C. Apesar de procurar centralizar o poder, Carlos Magno contribuiu para a descentralização política no Império, ao distribuir propriedades de terras. Verdade. Vão surgir ali condados, vão surgir ali... na verdade, como está muito grande, ele vai distribuir para condes, as marcas, os condados. Tinha um outro nome também, conde, marquês... Os condes estavam comandando, os marqueses, então vai ter uma desestruturação. O imperador está governando, mas determinadas datas, acho que era datas, marcas e condados, tá?
classificando ali, né, esse governo como descentralizado. 4. Tratado de Verdun, firmado entre os netos de Carlos Magno, após esses guerrearem entre si, dividiu o império em 3 partes. E isso vai enfraquecer também, né? Esse Império Franco vai enfraquecer quando ele for dividido lá no finalzinho, sim, entre os netos ali do Carlos Magno, tá? 3 e 4 estão corretas. Quando eu venho pra cá, veja aqui uma imagem que não dá pra... No livro vocês percebam que no livro talvez fique melhor. Não dá pra gente perceber muito, né? Mas aqui a gente tá vendo algumas características típicas dos germânicos, né? Essa imagem de um mosaico elaborado na província romana da África, atuais Tunísia, que era a antiga Cartago, lembram de Roma e Cartago brigando? A Tunísia hoje é onde era Cartago, tá? Roma invadiu, acabou com Cartago lá no século III. Mostra um senhor de terras vândalo, povo germânico, que conquistou a região. Sobre essa imagem a gente afirma que não dá para perceber muito aqui, mas essas características, capa, calça, são dos germânicos, tá, gente? Não são características dos romanos. O castelo também aqui em cima, tá? 7. Tudo isso vai aparecer lá na Idade Média. Percebam que são características desses povos que vão aparecer na Idade Média. Por isso essa importância da gente falar de povos bárbaros. 7. Tá falando dos vikings. Eu acho que eu coloquei até numa aula de vocês de povos bárbaros. Coloquei lá o agar, né? O agar é a expressão aí da tirinha, né? A tirinha dos vikings, né? A dona do castelo pediu para você assinar isso aqui, Agar. Aí lá de baixo ele fala assim, o que que é? Aí lá em cima, o castelo é um monumento histórico, ela quer que você prometa não danificá-lo. E aí uma porção de setinhas, né, em cima ali dos povos, dos vikings, que estão tentando invadir ali o império. São romanos brigando com vikings, né? A charge fala sobre isso. Sobre os vikings, e sua relação com a sociedade feudal, a gente afirma incorretamente a letra C. As invasões feitas pelos vikings provocavam uma grave crise no sistema feudal. Enfraqueceram a servidão dos camponeses. Não, fortaleceram. A servidão, pessoal, vai estar muito forte na Idade Média e isso vai ser resquício lá dos povos bárbaros, tá? Aqui eu tenho para completar aqui, né, essa sintetizão da unidade, estabeleceu o Reino Franco. A primeira bolinha verde aqui foi o Clovis. Abaixo dele, orientais, povos bárbaros orientais, hunos e alanos, aqui nessas 2 bolinhas verdes aqui. No meio, tá assim, olha, atual França. Os povos que viviam, eram os francos, que viviam ali na atual França, tá? Aqui em cima, destaque entre os maiores domos. Os domos eram aqueles mordomos do castelo, que eram homens de confiança do imperador Franco, tá? O Carlos Martel vai ser um desses caras, tá? Vitória na Batalha de Poitiers. O Carlos Magno vai guerrear lá na Batalha de Poitiers no século VIII, 700 e pouquinho, e vai impedir o avanço muçulmano ali naquela região. Então vai ser muito importante essa batalha, tá? Embaixo, iniciou a dinastia carolíngia, o Pipino Breve, que era filho do Martel, tá? Pipino Breve. Mais embaixo aqui, líder do novo Império Romano do Ocidente, vai ser o Carlos Magno, né? Filho do Pipino, que vai, já que é confuso, a gente lendo com calma, marcando com marca-texto, dá pra gente conseguir se situar. Vai ser ele que vai se aliar à católica também, né? Que é poder para ele e poder para a igreja, tá? Por isso a católica vai estar tão poderosa na Idade Média, por isso é importante estudar francos. Coroou o imperador, Papa Leão XIII. Aqui embaixo no roxinho, definição, bárbaros, definição, não eram romanos, né? Tinham características culturais diferentes. Localização, onde os bárbaros viviam, o bárbaro tá aqui em laranja, grandona, né? Onde os bárbaros viviam, além das fronteiras do império. Depois eles vão invadir, mas até então viviam além das fronteiras. Aqui eu tenho pacto de fidelidade, chamado de comitatus. Era aquela relação de suzerania e vassalagem que vai aparecer também na Idade Média. Percebam que muitas das coisas que aparecem aqui no Reino Franco vão aparecer a questão da aliança com a igreja, a questão da servidão, o próprio comitatus aqui, né, que é a suzerania e vassalagem, vão respingar, vão continuar, né, permanecendo lá durante muito tempo na Idade Média. Idade Média é essa, que começa no século XV, e vai até o século XV, a gente discutiu na live. Eu vou mandar o link da correção e o link da live de novo, né? Que vocês já viram, mas o resumo ali, né? A síntese, é o bate-papo que a gente teve sobre o mundo feudal, ok? Precisar, chama, vão até o grupo, por favor. Qualquer coisa, chamem aqui, tá? Beijo.